O livro de Ester é um dos livros mais interessantes e curiosos da Bíblia. A história se passa 100 anos após o exílio babilônico dos israelitas de sua terra. E embora alguns judeus tenham retornado a Jerusalém, como Esdras e Neemias, muitos não o fizeram. O livro de Ester é sobre uma comunidade judaica que vivia em Suzã, a capital do antigo Império Persa. Os personagens principais dessa história são dois judeus, Mordecai e a sua sobrinha Ester. E também há o rei da Pérsia, que é uma espécie de bêbado nessa história. E o oficial persa, Amã, que é o astuto vilão. Agora, esse é um livro curioso na Bíblia, principalmente pelo fato de que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, o que pode parecer estranho. Quer dizer, a Bíblia não é sobre Deus? Mas essa é uma técnica brilhante do autor, que aliás é anônimo. É um convite para ler essa história em busca do mover de Deus. E há sinais disso em todo lugar. A história é cheia de coincidências muito estranhas e inversões irônicas, e tudo isso força você a ver o propósito de Deus por trás de tudo. Vamos nos aprofundar na história. O livro começa com o rei da Pérsia fazendo 2 banquetes elaborados que duram um total de 187 dias. E é tudo pelo propósito grandioso de exibir a sua grandeza e esplendor. No último dia do banquete, ele está muito bêbado e exige que a sua esposa, a rainha Vasti, apareça na festa para mostrar a sua beleza. Ela recusa, e assim, em uma fúria embriagada, o rei destitui Vasti e faz um decreto muito bobo de que todos os homens persas devem ser agora os donos das suas próprias casas. Então ele realiza um concurso de beleza com o objetivo de encontrar uma nova rainha. Isso é como uma novela muito ruim. Mas é aqui que conhecemos Ester e Mordecai. Ester esconde a sua identidade judaica, entra no concurso de beleza e vence. E o rei fica tão obcecado com Ester que ele a exalta para se tornar a nova rainha da Pérsia. Depois disso, e de forma acidental, acontece de Mordecai ouvir 2 guardas reais conspirando para assassinar o rei. E assim ele informa Ester, que por sua vez informa ao rei, e Mordecai recebe crédito por salvar a vida do rei. Desde o começo, Deus não é mencionado em nenhum lugar. Mas tudo isso parece providencialmente ordenado. O que é que Deus está fazendo? Você precisa continuar lendo. A seguir, somos apresentados a Amã, que na verdade não é persa. Ele é chamado de Agagita. Ele é um descendente dos antigos cananeus. Lembre-se de 1 Samuel capítulo 15. O rei eleva Amã à posição mais alta do reino e ele exige que todos se ajoelhem diante de Amã. Bem, quando Mordecai vê Amã, ele se recusa a se ajoelhar, o que naturalmente enche Amã de raiva. E quando ele descobre que Mordecai é judeu, Amã convence o rei com sucesso a fazer um decreto louco para destruir todo o povo judeu. E para decidir a data da aniquilação dos judeus, Amã joga os dados. Um dado é chamado Pur, em hebraico. Guarde isso para mais tarde. 11 meses depois, no dia 13 de Adar, todos os judeus morrerão. Amã e o rei então fazem um banquete para celebrar a sua decisão, que foi realmente terrível. O foco agora volta para Mordecai e Ester, que são a única esperança para o povo judeu. Eles criam um plano onde Ester revelará sua identidade judaica ao rei e pedirá que ele reverta o decreto. Mas aproximar-se do rei sem um pedido real é, segundo a lei persa, um ato que merece a morte. Assim, em uma declaração importante, Mordecai está confiante de que, mesmo que Ester permaneça em silêncio, a libertação para os judeus virá de outro lugar. E então, Mordecai se pergunta em voz alta, e ele diz, quem sabe? Talvez você tenha se tornado rainha para um momento como este. Ester responde com coragem e tenciona ir ao rei com suas palavras incríveis. Se eu perecer, pereço. Sabendo o que acontece, observamos a inversão irônica de todos os planos malignos de Amã. Então, Ester realiza um primeiro banquete para o rei e Amã, e diz que quer fazer um pedido especial para ambos em um banquete exclusivo no dia seguinte. Então Amã deixa o banquete totalmente bêbado e vê Mordecai na rua. Ele está enfurecido e ordena que uma lança de madeira bem alta seja construída para que Mordecai possa ser morto nela pela manhã. E quando parece que as coisas não podem piorar mais para os judeus e para Mordecai, de repente a história muda. Acontece que naquela noite o rei não consegue dormir e escolhe as crônicas reais para leitura na hora de dormir. E ele acaba ouvindo sobre como Mordecai salvou a vida do rei. Ele tinha esquecido completamente. Então, pela manhã, Amã aparece para pedir a execução de Mordecai. E o rei, nesse momento, ordena que Amã honre Mordecai publicamente por salvar a sua vida.
Então, agora Amã tem que levar Mordecai pela cidade em um cavalo real, pedindo a todos para louvá-lo. Este momento na história é um pivô para todo o livro. E assim começa a queda de Amã e a ascensão de Mordecai ao poder. Veja como funciona. O dia seguinte é o segundo banquete de Ester. Então o rei e Amã chegam e Ester informa ao rei que, em primeiro lugar, ela é judia. E segundo, que Amã promulgou um decreto para assassiná-la e matar Mordecai, que salvou a sua vida, e assassinar todos os judeus. O rei já tinha bebido muito, e quando ele ouve essa notícia, ele começa mais uma fúria embriagada. Ele ordena que Amã seja morto na própria estaca que fez para Mordecai. É uma maneira irônica e horrível de morrer para Amã. A execução de Amã, no entanto, não resolve o problema do decreto de matar todos os judeus. Então o foco agora volta para Ester e Mordecai, enquanto fazem um plano para reverter o decreto. Eles descobrem que o rei não pode revogar um decreto que já fez. Em vez disso, o rei manda Mordecai emitir um contra-decreto. No dia marcado em que todos os judeus deveriam ser mortos, dia 13 de Adar, os judeus são ordenados a se defender e a destruir qualquer um que conspirasse para matá-los. Então, Mordecai, Ester e os judeus em todos os lugares fazem banquetes e festas para celebrar esse novo decreto, e Mordecai é colocado em um assento ao lado do rei. Por fim, chega o dia do decreto, e os judeus triunfam sobre os seus inimigos. Primeiro, eles destroem a família de Amã e depois qualquer outro oficial persa que tenha se juntado à conspiração de Amã. E, no dia seguinte, eles têm permissão para destruir qualquer um que conspirasse contra eles em todo o reino. Isso resulta em alegria e celebração quando os judeus são resgatados da aniquilação. A história conta como Ester e Mordecai estabeleceram por decreto essa festa anual de 2 dias em Purim para comemorar sua libertação da destruição. E o nome da festa vem dos dados de Amã. Lembre-se, Purim. O livro conclui com um breve epílogo sobre como Mordecai é elevado à posição de segundo em comando no reino. E somos informados de sua grandeza real e esplendor à medida que os judeus prosperam no exílio. Agora afaste-se. Observe como toda essa história foi criada. A história estava cheia de momentos de inversão irônica, mas agora podemos ver toda ela estruturada como uma inversão irônica, até nos detalhes. Assim, o esplendor, banquete e decretos do rei são refletidos no esplendor, banquetes e decretos de Mordecai no final. Ester e Mordecai primeiro salvam o rei e agora salvam todos os judeus. Depois, você tem a elevação de Amã, seguido dos seus éditos e banquetes, que são invertidos pela elevação de Mordecai, seguido pelo seu édito e banquete. E no meio da estrutura da história, você tem as cenas de planejamento de Ester e Mordecai. E depois temos os 2 banquetes de Ester que emolduram o maior momento da inversão em toda a história, a humilhação de Amã e a exaltação de Mordecai. Outra característica fascinante desse livro é a ambiguidade moral dos personagens. Há muita bebida, raiva, sexo e assassinato dos quais Mordecai e Ester fazem parte. Fora a violação de muitos mandamentos da Torá, como casar com gentios e comer alimentos impuros. E a história não coloca Mordecai e Ester como exemplo moral, como se endossasse todo o seu comportamento. Mas eles são apresentados como modelos de uma vida de confiança e esperança, quando as coisas começam a dar errado. E assim, o livro de Ester volta à questão com a qual começamos: por que Deus não é mencionado? A mensagem desse livro parece ser que, quando parece que Deus está ausente, quando o seu povo está no exílio, quando é infiel à Torá, será que isso significa que Deus está cansado de Israel? Será que Deus abandonou as suas promessas? E o livro de Ester nos diz que não. Ele nos convida a ver que Deus pode e trabalha no meio da confusão e ambiguidade moral da história humana. E ele usa a fidelidade de pessoas moralmente comprometidas para realizar os seus propósitos. E assim, o livro de Ester nos pede para estarmos dispostos a confiar na providência de Deus, mesmo quando não podemos vê-lo trabalhando. E esperar que, não importa quão ruim as coisas fiquem, Deus está comprometido em redimir o seu mundo. E é disso que se trata o livro de Ester.